Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso segundo encontro sobre contabilidade de custos. Para hoje, conforme prometido na aula anterior, então não deixe de assistir a aula anterior para você entender os objetivos, a funcionalidade. Eu prometi lá que a gente ia tratar hoje de terminologia dos custos. Essa sopa de letrinhas associada à palavra custos. Então, promessa é dívida, estou cumprindo aqui nesse nosso segundo encontro. Blá, blá, blá. Nesse nosso segundo encontro. Pois é, para isso eu separei 3 tópicos para a gente debater. A diferença entre custos e despesa, que isso é muito importante. A diferença entre perda e prejuízo, o que significa perda, o que significa prejuízo. E como que a gente faz com a informação produzida a respeito da contabilidade de custos. Vem comigo que você vai entender direitinho esse significado. Legal? Vem! Antes da gente debater sobre a terminologia, não deixe de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, porque o objetivo maior é justamente produzir as informações do seu interesse. À medida que você vai compartilhando a sua opinião, eu vou ajustando o meu material de acordo com o seu interesse. Esse eu propus, tendo em vista o volume de pedidos. Fala um pouquinho de custos, aborda a contabilidade de custos. Então, promessa é dívida, a gente está aqui debatendo. Mas vamos tratar o significado da terminologia. Para que eu preciso conhecer a terminologia? Tudo é custos e tudo é gasto. Gasto eu tiro do meu bolso, você pode concluir, mais ou menos. Porque é muito simples. Realmente o empresário, o investidor, ele coloca dinheiro e o dinheiro sai sempre do bolso dele. Porém, quem vai reembolsar esse dinheiro, ora vai ser o cliente, com a comercialização, com a venda, e ora vai ser o próprio negócio. Muitas das empresas confundem e misturam e cobram tudo do cliente. Quando você cobra tudo do cliente, o preço final fica caro. O preço final ficando caro, o que acontece? O cliente não compra. E aí o que acontece com o negócio? Ele tende a não ter sucesso, ele tende a descontinuidade, ele tende a quebrar. Né? Falando claramente, ele tende a quebrar. Agora, ao passo, se eu identifico, mensuro e uso a terminologia a meu favor, alocando ao cliente somente aqueles gastos inerentes ao processo de produção e outros gastos eu classificando e alocando em outras áreas do processo de produção da empresa, do processo de negócio da empresa, o cliente ele vai ter um preço melhor de compra e, consequentemente, igual a Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. No caso, se a empresa tem um preço final interessante, ela vai vender mais e, consequentemente, comprar mais insumos, produzir mais e vender mais, e fica nessa ciranda. Daí a importância da gente conhecer a terminologia. Eu preciso tirar um diagnóstico. A terminologia ela é importante para eu poder interpretar o meu desembolso e classificar o meu desembolso. Ora, esse desembolso está associado a aluguel, ora está associado a compra, ora está associado a pagamento de remuneração, a hora está associado a investimento. Eu preciso entender isso claramente, e como eu digo, o objetivo maior é essa alocação. Para isso, eu trouxe um exemplo para vocês. Olha, dá uma olhadinha aqui, que a gente vai falar de restaurante. Eu, como bom gordinho que sou, nada melhor do que a gente falar de comida, né? Então vamos falar de comida, vamos falar de restaurante. Para abrir um restaurante, é fácil abrir um restaurante? É fácil abrir um negócio? Você, antes de responder essa pergunta, você precisa responder um questionário. Botei aqui para a gente debater junto. Esse questionário passa por quanto que eu vou gastar pelo ponto, pela localização, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou precisar de fazer de investimento, quanto que vai ser comercializado cada prato, né? Se for la carte, dependendo do meu modelo de negócio, se for self-service, la carte, não importa. Quilo, enfim. Mas eu preciso definir o peso, a tara lá do prato, o peso da comida. Quanto que vai me custar esse
a produção dessa comida, que vai ter um preço final lá de 50, 100, 200 reais, sei lá quanto que é o quilo. Eu preciso saber qual é o salário do garçom, então quanto que eu vou gastar com o garçom, quantos garçons, eu preciso saber quantas geladeiras eu tenho que adquirir para fazer a conservação, eu preciso saber quanto que eu vou gastar de propaganda, de publicidade, de merchan, para garantir ali o interesse, o estímulo dos meus clientes, eu preciso saber quanto que eu vou gastar na logística, no transporte, no recebimento e na aquisição dos meus insumos da produção. Isso são perguntas mínimas que têm que ser respondidas antes mesmo desse empreendedor montar um negócio. Até porque, olha a pesquisa que eu fiz aqui que eu estou compartilhando com vocês. Botei o link aqui, depois se você quiser entrar nesse site aqui, tem várias informações lá a respeito de food, a respeito de restaurante, né? O que acontece com o mercado na realidade, hoje? Hoje os gastos, desembolsos, em torno aí de um negócio, eles giram em torno de 90% da receita bruta. Pô, você tem que desembolsar 90% para receber só 10%? É isso mesmo. O lucro, o ganho com o resultado final, ele está em torno ali de 10%. Então observe a preocupação que esse empresário desse restaurante tem que ter, porque ele tem que desembolsar água, luz, telefone, imposto, contador, consultor, né, contabilidade de custos, que é o que você vai estar amanhã cobrando desse empresário, né, prestando o seu serviço. Somando isso tudo, ele vai ter em média 90% de desembolso. Então a margem dele de ganho é bem estreita. Se ele errar na interpretação, na composição desses desembolsos, ele dança. Para isso, ele precisa ter a preocupação de identificar o que é o quê, que é o nosso objeto aqui de bate-papo. Em pequeno e médio negócio, né, em pequena e média empresa, na PME, a história é tão séria porque esses custos eles consomem 50% do faturamento. Ou seja, você tem que pelo menos ter ali um volume de resultado, o dobro dos seus gastos para poder garantir ali a continuidade, o seu fluxo de caixa. Isso é muito sério. Você precisa então ter essa informação na mão. Olha o detalhamento um pouco maior, que eu também compartilho contigo, vê com calma, lê com calma. Eu relacionei aqui nesse exemplo que a gente traz do restaurante, quanto que eu tenho em média de gastos considerando um restaurante de 200 metros quadrados para atender 150 pessoas por dia, 150 refeições por dia. Você vê que não é a capacidade muito grande. Em média, a pesquisa ela traz que aluguel, limpeza, salário, equipamento, gasto com cartão de crédito, publicidade, contador, internet, telefone, blá, 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 ufa, chega, vamos respirar, ele vai gastar por mês em torno de 42 mil reais, que são os gastos associados a esse restaurante de 200 metros quadrados para atender 150 pessoas. Eu não estou falando aqui nem da localização, né, que a localização é muito importante. Para você ter um negócio com essa estrutura, no parágrafo aqui de baixo eu estou detalhando para você, pela pesquisa, você precisa ter R$500 mil. Isso mesmo. Respira. Mas eu estava pensando em abrir um restaurante, eu estou desistindo. Não desiste não. Não desiste não porque os números são seu amigo. Então se você conhece eles, você administra e se relaciona legal com eles. Esse é meu pensamento. Você precisa de R$500 mil para montar um restaurante com essa estrutura. E quando você fala de R$500 mil, é fazer uma reforma, contratar legalização, comprar equipamento e ter um conceito aqui de capital de giro. Dinheiro para você ter a capacidade de comprar o insumo da produção antes mesmo do cartão de crédito do cliente de pagar a parcela lá que ele comprou no cartão de crédito. Que o cliente jantou, almoçou no cartão de crédito. Então, essa diferença entre o tempo que o cliente pagou o cartão, que o cartão vai te reembolsar, e a compra de amanhã, você precisa ter dinheiro no bolso hoje. Isso é o capital de giro, né? A necessidade de capital de giro que você precisa ter. R$500 mil com gasto
de R$ 40.000, R$ 41.000. Então, entender a nomenclatura é muito séria. Vamos aqui entender. Olha aqui o que o nosso amiguinho traz para a gente, os termos importantes que eu peço para você guardar. Esses termos, todos eles chamados de gasto, e eu falei disso lá no vídeo anterior, lembra? Quem não viu, assiste lá o vídeo anterior, porque eu falei lá de gastos. Eu falei que receita menos gastos é resultado. Aqui os gastos eles estão diluídos. Eles estão diluídos entre gastos associados a investimento, gastos associados a custos, gastos associados a despesas, gastos associados a perdas, gastos associados a desembolso. Vamos entender melhor o significado, então, de cada gasto desse, para a gente ter muito bem na nossa cabeça tabulada essa informação. Na hora da gente for montar os nossos números, fica muito mais fácil a gente classificar essa percepção que a gente tem. O primeiro gasto que eu falei com vocês é o gasto do investimento. O que é investimento, Douglas? Você vai me perguntar. Oba! O que significa investimento? Investimento é tudo aquilo que eu ativo. É dinheiro que eu tiro do meu bolso e ativo, efetivamente, imobilizando. Então é fácil a gente associar investimento a maquinário, a móveis e utensílios, a imobilizado de uma maneira geral, né? A gente pode classificar dessa forma. Além desse tangível, desse imobilizado, um outro investimento que a gente faz é na capacitação, no treinamento. Ora, você está investindo o seu tempo em assistir esse vídeo, então a gente pode considerar que esse investimento que você está fazendo, no caso em você mesmo, é um item que você tem que classificar como investimento, treinamento, capacitação, gasto que a empresa tem em melhorar a qualidade do funcionário, está associado sim a investimento. Legal? Vamos falar então do segundo tópico, que é o custo. O que significa dentro da terminologia custo? Blá, 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 blá. Vamos resumir? Gasto associado ao processo de produção. Todo gasto que você tem, olha para o seu plano de negócios, olha para a sua atividade fim, olha lá para o seu contrato social, né, o estatuto do negócio, e vê qual é o objeto fim do negócio. Todo gasto que você tem associado a esse objeto fim, classifica ele como custo, inerente ao processo de produção. E despesa? O que são despesas? Despesas, na verdade, são gastos necessários ao negócio, mas não são vinculados diretamente à atividade fim do próprio negócio. São gastos que não são identificados no processo de produção, mas são necessários para a estrutura organizacional funcionar. Então a gente pode concluir que, independentemente da produção estar crescente ou decrescente, esses gastos são gastos existentes. O contador, se não é um escritório de contabilidade, se é uma indústria, o contador desenvolve uma atividade secundária ao objeto do negócio, concordo? A indústria que produz lá um determinado item, um determinado produto, a área de contabilidade, ela é importante, mas não é vital para se produzir aquele negócio. Essa área de contabilidade ela é classificada como despesa, porque ela não é vinculada à atividade fim. Diferente dos insumos de produção que são usados para a produção lá do seu produto ou do seu serviço. Show? Vamos continuar. Vamos falar de um item aqui importante que eu trouxe aqui para você, para a gente ler devagarzinho, com calma, e respirar, e não ficar só aqui no falatório, é o conceito de perda e prejuízo. O que é uma perda dentro da terminologia dos custos? Perdas são todos aqueles itens consumidos, aqueles gastos consumidos que não foram incorporados ao processo de negócio ou ao processo de produção. Então eu tive que desembolsar uma grana. Você falou há pouco que essa grana que eu desembolso, ou eu classifico ela como custo, ou como investimento, ou como despesa. No caso da perda, não. No caso da perda não é um, nem outro, nem outro. Então eles não são inerentes ao processo normal de um negócio. Se não são normais, são anormais, é essa mesma palavra.
anormais ao processo de negócio. Um exemplo aqui de um gasto que eu tenho, que eu classifico ele como perda, é incêndio, desabamento, estoque, obsolescência de estoque, por má gestão de estoque. Me desculpe, mas eu comprei a mercadoria. Vamos pensar junto. Comprei a mercadoria. Botei lá para essa mercadoria ser vendida. A mercadoria não é vendida. Molhou, choveu, alagou, a mercadoria estragou. É o cliente que vai ter que pagar por essa mercadoria, por esse gasto de má gestão minha? Não. É o negócio que vai pagar por essa má gestão do gestor? Também não, né? O negócio vai sofrer, porque ele vai ter uma perda, vai ter ali um prejuízo, um desgaste, né, no produto final dele, mas essa perda efetivamente é um desperdício, foi uma inobservância ali no dia a dia do negócio. Então, desperdício a gente vincula a perdas, que por sua vez a gente vincula a gastos anormais. E quando a gente fala de desperdício, na verdade vai uma dica aqui para ti. Vamos combinar o seguinte: toda vez que essa perda, que esse desperdício, ele for rotineiro, constante, essa incapacidade de gestão ela for constante, essa incapacidade de melhoria de um processo de produção ela for rotineira, me desculpe, mas aí a gente tem que classificar como custo. Ora, se eu compro um tecido para produzir uma camisa e o cortador lá desse tecido, né, o artesão, a costureira, ela corta de forma errada por falta de capacidade de treinamento e toda a minha produção está sendo cortada de forma errada a mais e é sempre jogado fora um pedaço de pano, retalho, né, o nome, né, é jogado fora esse pedaço de pano, o somatório daqueles pedaços de pano que fazem parte do processo de produção tem que ser incorporado ao processo de produção, encarecendo o custo daquela camisa. Ora então, a produção ela dá o treinamento, ajusta a máquina para evitar a sobra do tecido, a sobra do retalho, e aí isso vai ter uma economia, ou então ela absorve aquilo como custo. Desperdícios rotineiros, custo. Desperdícios ocasionais são despesas, né? Aí são falhas. Imagina um garçom que vai servir o vinho lá daquele restaurante, lembra do restaurante que a gente falou há pouco, que a gente vai abrir, com 500 mil, com 40 mil de gastos mensais? A gente vai abrir isso, com certeza. O garçom, a gente não treinou ele direito, o cliente pediu um vinho, ele botou a garrafa de vinho na bandeja, balançou, a garrafa caiu, quebrou. Quem é que tem que pagar por essa garrafa? É o cliente? Lógico que não. É o negócio que vai ter que absorver. Aí é uma despesa. Esse desperdício, que foi anormal, ele é tabulado como uma perda, sim, perda essa vinculada à despesa, né, à redução do resultado. Um outro tópico, uma outra terminologia que eu queria abordar com vocês é o desembolso. Desembolso é botar a mão no bolso, ponto final. Isso é importante, simples, mas importante, porque quando eu compro alguma coisa quer associado ao meu processo de produção, quer não associado ao meu processo de produção, essa alguma coisa que vai me ajudar, essa compra ela pode ser à vista, pode ser a prazo. Quanto mais eu comprar a prazo sem pagar juros, melhor do que ter que desembolsar à vista. Isso, então, é uma terminologia importante para compor o fluxo de caixa. E por último, porém não menos importante, são os prejuízos. O que são prejuízos? Prejuízo é quando eu administro mal os meus gastos, não faço o sacrifício de forma correta para gerar receita, e aí a receita ela não é suficiente para cobrir esses gastos. Prejuízo. O prejuízo, então, está associado muito ao resultado final apresentado na DRE. Legal? O que eu faço com isso tudo, Douglas? Está aqui, ó. Está aqui, eu estou compartilhando contigo. Vou te responder, já estou te respondendo. Calma, respira. O que eu faço com isso tudo? Tabulo. Tiro a fotografia, contabilidade é como se fosse um fotógrafo, tiro a fotografia, essa fotografia ela é organizada, né?
que é despesa, o que é investimento, o que é custo, o que é desperdício, o que é perda, o que é gasto, e organizada na minha demonstração de resultado do exercício. Ele é, primeiro nos relatórios não contábeis, né, nas anotações, nas tabulações lá que a gente vai falar nas próximas aulas. E depois no demonstrativo contábil na DRE, onde eu tenho ali gastos associados aos custos de produção, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de fabricação. O que é isso? O que é isso? Calma que a gente vai falar nas próximas aulas. Gastos associados ali à alocação do maquinário, gastos associados à folha de pagamento, né, salários, encargos. Eu tabulo isso tudo e aí fica mais fácil eu controlar o meu orçamento, fica mais fácil eu acompanhar minhas informações. Legal? Entendido? Tranquilo, né? O que a gente viu, para resumir então, nesse nosso bate-papo de hoje? Viu uma relação sobre terminologia, classificando o que são custos associados ao processo de produção e o que são despesas necessários ao negócio, mas não vinculados ao processo de produção. Vimos também a diferença entre prejuízo e perda. Perda que pode estar associada, que está associada a desperdício, muitas das vezes, e esse desperdício, se ele for rotineiro, é custo. Se não for rotineiro, é a própria despesa. E o que a gente faz com a informação, que é justamente tabular. Legal? Entendeu? Bacana? Vamos continuar? Então não deixe de assistir as nossas próximas aulas, que eu tenho certeza que e muito vai agregar valor para você. Dá o seu like e se inscrever no canal. Um abraço, fica na paz.